Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estamos estudando os biomas e nesta aula nós veremos a savana, a pradaria e o deserto. Vamos retomar aquele nosso gráfico onde eu listei os diversos biomas encontrados no planeta. A savana está bem aqui, associada a altas temperaturas e a um índice de precipitação intermediário. Bom, na savana, o clima é tropical, com duas estações definidas no ano: uma estação muito quente e seca e uma estação chuvosa. A savana é encontrada em regiões da África, da Ásia e da Austrália, em áreas que são próximas aos trópicos e também à linha do Equador. A vegetação da savana é composta principalmente por arbustos e também árvores de pequeno porte, além de gramíneas. E é bem interessante que nas imagens que nós vemos da savana africana, por exemplo, o clima é tão seco que a gramínea parece ser assim amarelada. Então, por isso eu vou desenhar a gramínea aqui em amarelo. E os vegetais que se desenvolvem na savana crescem bem distantes uns dos outros. Por quê? Para evitar a competição por água na época da seca e aumentar assim as chances de sobrevivência. Na savana vivem também muitas espécies de animais, principalmente herbívoros de grande porte, como por exemplo as girafas, os elefantes, rinocerontes, zebras e, para completar a cadeia alimentar, muitos carnívoros como leões, leopardos, guepardos e muitas aves também, como os gaviões, aves corredoras como os avestruzes. A savana é, na verdade, uma zona de transição entre bosques e prados. E no Brasil, um tipo de savana é o cerrado, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Passando agora para as pradarias, a pradaria também é conhecida como campo. E vocês vão entender por quê. A vegetação da pradaria é composta principalmente por gramíneas. São vastos campos de gramíneas e em algumas regiões nós podemos até ver na paisagem algumas montanhas com picos gelados, como por exemplo na América do Norte. A pradaria é um bioma típico da América do Norte e também da América do Sul, localizada em regiões em que existem períodos marcados de seca. Como a vegetação não é muito desenvolvida, a quantidade de animais que sobrevivem nas pradarias também não é muito grande. São encontrados pequenos mamíferos, principalmente roedores como hamsters e marmotas, mas também carnívoros como lobos, coiotes, raposas e muitos insetos. No Brasil, os pampas gaúchos são um tipo de pradaria que também nós vamos estudar nas aulas sobre os biomas brasileiros. E para terminar, nós vamos falar sobre o deserto. O deserto, vocês já imaginam que se desenvolvem em regiões de pouquíssima umidade. Vamos voltar ao nosso gráfico? E olha que interessante, nós temos um deserto frio e também um deserto quente. Nessa aula eu vou ilustrar o deserto quente, mas o importante é vocês verem que os dois tipos estão relacionados a áreas de baixíssimo índice de precipitação. Por causa dessa escassez de água, no deserto crescem pequenos arbustos, também muito espaçados. Esses arbustos geralmente crescem em lugares onde há acúmulo de água, como por exemplo fendas no próprio solo ou próximos a rochas. Também crescem bem distanciados uns dos outros para evitar a concorrência por água. E toda a vegetação que se desenvolve no deserto
é muito bem adaptada a essa escassez de água. Exemplos típicos são os cactos. Os cactos são muito bem adaptados a essa região de baixíssima umidade. O caule do cacto é chamado de cladódio e é um caule especializado em armazenar água, justamente para que o vegetal sobreviva no período de seca. E os espinhos do cacto, na verdade, são folhas reduzidas que ajudam a diminuir a perda de água por transpiração. Os animais que sobrevivem nesse ambiente também são muito bem adaptados a essa escassez de água. Geralmente, eles vivem em tocas porque abaixo da superfície do solo a temperatura é mais amena, e eu estou falando de roedores, de répteis como as serpentes, de lagartos e também muitos insetos que sobrevivem no deserto. E é interessante que muitos desses animais só saem das suas tocas à noite, justamente para quê? Para evitar o período do dia que é mais quente e evitar a perda de água por transpiração. Outros ainda têm adaptações mais interessantes, como por exemplo o rato canguru. O rato canguru não possui glândulas sudoríparas, ou seja, ele não sua, ele também não bebe água, ele extrai a água do próprio alimento e a urina desse rato é muito concentrada, parece um gel, quase não contém água.